Vamos ler o versículo 49 que está escrito assim: E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Nós vamos repetir essa leitura. Estou vendo que no telão também foi colocado o versículo. Ao som de 3, vamos repetir o versículo 49. Vamos lá? 1, 2, 3. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Obrigado, irmãos. Tomem os vossos assentos. Deus abençoe a vida de cada um. De antemão, eu quero agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade de estar hoje aqui, nesta linda igreja, participando do culto dos varões e ter o privilégio de poder falar a preciosa palavra de Deus. Isso nos deixa muito feliz. Gratidão a Deus, ao santo anjo dessa igreja, pastor Cláudio. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos conceder esta oportunidade e falar a este povo tão abençoado. Meu amigo, irmão Gilmar, Deus abençoe em nome de Jesus. Foi nosso intermediário. Já conheço esse servo de Deus há alguns anos, não é? É uma bênção. Obrigado, meu amado, em nome de Jesus. Demais obreiros, pastores que estão aqui na nossa retaguarda, vocês também são bênção sobre a minha vida. Quero também externar o meu respeito e a minha gratidão pela vida de cada um de vocês, tá bom? Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e quero compartilhar neste momento. O texto sagrado que nós lemos no primeiro livro dos Reis, o capítulo 22 e o versículo de número 49, está escrito exatamente assim: E fez Josafá navio de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Eu quero falar a palavra de Deus debaixo de um tema: o que fazer quando os navios se quebram? Guarde esta temática. O que fazer quando os navios se quebram? Quando abrimos a nossa Bíblia, no primeiro livro dos Reis, eu consigo enxergar algo além da história da monarquia dos reis de Israel, mas consigo ver uma maneira, uma forma de Deus trabalhar em favor do seu povo, em favor da sua propriedade peculiar. Aqui é um personagem, um rei em evidência, chamado Josafá. Quem foi Josafá? Josafá foi filho do rei Asa. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar que Asa, ele promoveu o avivamento dentro de Judá. E diz a Bíblia Sagrada que ele combateu a idolatria, ele dedicou-se ao verdadeiro culto ao Senhor e removeu os símbolos religiosos, inclusive foram queimados, porque aquilo não estava de acordo com o que o Senhor havia estabelecido para o seu povo. Foi uma época em que o altar havia sido adulterado, a liturgia do culto tinha sido mudada, mas Asa, ele olhou e como instrumento de Deus, ele
foi usado para promover esse avivamento dentro daquele lugar, daquela região. Porém, a Bíblia, ela é muito interessante e ela nos ensina muito. Aqueles reis que fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, o próprio Deus, ele fez questão de deixar anotado. E este fez o que era mal aos olhos do Senhor. Um exemplo, nós temos aqui Acabe. Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E você vai acompanhar no capítulo 22 que o próprio Deus identificou. E este fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus, ele é justo. E ele vai colocar tudo em uma balança de precisão. Se ele informou quem fez o que era mal aos olhos do Senhor, agora ele vai identificar quem fez o que era reto aos olhos do Senhor. Seguindo o bom exemplo de Asa, Josafá, ele vai seguir este bom andamento do reinado que o seu pai deixou. E a Bíblia diz que Josafá, ele demoliu os lugares altos, os poste-ídolos, os deuses pagãos, e colocou em campo os sacerdotes e levitas para que atravessasse toda aquela terra ensinando a lei. E diz a Bíblia que Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acompanhe o que está escrito no versículo de número 43. Está aí, está na Bíblia. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Qual é a diferença? Será que vale a pena então ter essa posição, esse comportamento de fazer o que é reto aos olhos do Senhor? Seguir o bom exemplo, seguir o bom andamento? Mas é claro, a Bíblia diz que Josafá esteve em paz. Está aí no versículo de número 45. E Josafá esteve em paz. Então eu aprendo com a Bíblia. Se eu tenho um padrão de comportamento, um padrão de santidade, e sirvo ao Senhor da maneira que Ele estabeleceu para mim, eu vou conseguir alcançar ou desfrutar de algo chamado paz. Além disso, quem faz o que é reto aos olhos do Senhor, vai ouvir de Deus coisas extraordinárias. Imagine comigo o rei Josafá tendo esse comportamento, acompanhando esta visão e esta determinação de fazer o que é exatamente reto aos olhos do Senhor. Ele vai passar a ter moral com Deus. Ele vai passar agora a ter um grau de intimidade diferente dos demais. E exatamente na hora que ele precisou, no dia que ele precisou, o Deus dos céus não o abandonou, não deixou sozinho, não deixou ele de lado. Parece que eu vejo Deus dizendo: Josafá, é assim que eu quero, é assim que eu preciso. E no momento que Deus estava ali para dar um auxílio, a mão do Senhor foi estendida e o nome do eterno Deus foi glorificado. Josafá ouviu algo que nem todos os reis que reinaram em Israel conseguiu ouvir. Lembra do que está registrado no livro das crônicas dos reis de Israel? Josafá, dentro do seu comando, do seu governo, do seu reinado, um dia ele recebe a notícia, vem um mensageiro correndo dizendo: Josafá, cuidado, porque os filhos de Moabe e os filhos de Amon e os da montanhas de Seir se uniram e estão vindo contra ti para destruir. Vai acabar com a nação, vai acabar com tudo. Diz a Bíblia que ele ficou preocupado, convocou
todos os moradores de Judá e se compareceu diante do pátio novo, mas não foi de qualquer forma, não foi de qualquer maneira, a intenção ainda era a adoração. E quando ele está na posição, Deus está dizendo: eu tenho resposta, você não perece, não cai, porque ainda eu trabalho a favor daqueles que ainda têm temor pela minha palavra. Quando isso acontece, eles estão reunidos diante do pátio novo. E o Senhor vai usar a vida de um profeta. E ele vai se colocar em pé no meio da congregação e vai dizer: assim diz o Senhor. Olha, irmão, olha só o que é fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Deus não abandona, ele não deixa sozinho. E o Senhor vai dizer: Josafá, não temas, ó glória, não temas por causa desta multidão. Eu, o Senhor, pelejarei por vós. Quem falou isso não foi o homem. Quem falou isso não foi o rei vizinho. Quem falou isto foi o próprio Deus. Deus desceu naquele lugar e disse: nesta peleja não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o livramento que eu vou te dar. E diz a Bíblia que Deus deu estratégia. Olha, ele sobe pela ladeira de Ziz e vocês vão encontrar no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Mas as batalhas que Deus peleja, as batalhas que Deus trava, é diferente, completamente diferente. Às vezes a pessoa se arma com escudo, com lança e diz: vou acabar com ele, vou acabar com ela. E quando o servo de Deus desce na oração, Deus está dizendo: eu dou vitória diferente. Pode se vestir de ornamento sagrado e vai marchando dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Crente que tem sede de vitória, ele aguarda o momento, ele aguarda a hora e sabe o momento da resposta da parte do Senhor. Eu quero liberar uma palavra nesta noite. Você que está atravessando essa peleja, esta guerra, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: nesta peleja não tereis de pelejar. Tomai posição, porque vem livramento de Deus aí. Vem livramento de Deus aí. E é diferente a forma que Deus trabalha. E eu não consigo compreender. Você pode estudar a Bíblia, ler livros bíblicos e dizer: olha, eu quero entender a forma que Deus trabalha. O ser humano não vai conseguir compreender, porque a gente pensa de um jeito e Deus de outro. Inclusive tem alguns que querem ensinar Deus a trabalhar. Senhor, faz desse jeito, porque desse jeito vai dar certo. Senhor, não faz assim não, porque assim eu vou ficar triste. E Deus olhando e dizendo: ei, eu tenho os meus caminhos que não são os teus. Eu tenho os meus pensamentos que não são os teus. Eu ajo e trabalho, mas a vitória chega para a glória do nome do Senhor Jesus. Não precisa sofrer antecipadamente. Deus, ele não abandona ninguém. Não precisa sofrer antecipadamente. Você está hoje aqui nesta quarta-feira e está sofrendo por coisas que ainda vai acontecer daqui a 30 dias. Deus está dizendo: não é eu que cuido? Você não colocou tudo em minhas mãos e por que está aflito? E por que está aflita? Interessante que alguns colocam nas mãos de Deus de manhã e na hora do almoço tira. 13h coloca de novo, de noitinha tira. Está aqui no culto, está dizendo: o Senhor está nas tuas mãos. Quando chegar em casa, vai tirar das mãos de Deus de novo aquilo que você colocou nas mãos dele. Deixa ele trabalhar da maneira dele, do jeito dele, da forma dele, porque ele sabe trabalhar e o resultado será vitória. O resultado será vitória.
Mas, escute isso, o que fazer quando os navios se quebram? Olha o que nós lemos aqui. Josafá, ele fez um grande projeto e disse assim, olha, nós vamos construir navio de Tarsis, região marítima, e vamos para Ofir. E o propósito é buscar o ouro. Gente, que projeto, que ousadia. O motivo da viagem era trazer o ouro. Você já ouviu falar do ouro de Ofir? Diz que a cidade de Ofir é a cidade do ouro. Sabe? Ouro puro, maciço. Inclusive, quem viaja, quem toma um avião e vai para a Índia, a rota do avião sobrevoa exatamente a cidade de Ofir. E o comandante do avião avisa, senhoras e senhores, estamos sobrevoando a cidade de Ofir. E quem olha lá de cima consegue ver a cidade literalmente cor de ouro, porque o ouro está ali. Agora veja bem, o projeto era bom ou não era? Era, pois ele ia buscar o ouro, pedras preciosas, só que a Bíblia diz que eles não foram. Sabe por quê? Porque os navios se quebraram. E o que fazer então quando os navios se quebram? O que fazer quando nós traçamos um planejamento, colocamos no script e falamos assim, Senhor, está em tuas mãos, e eu creio que o resultado será um resultado positivo. Só que no meio da viagem acontece coisa que você não marcou ali. No meio da viagem acontece coisas que você não imagina que iria acontecer. E sabe o que significa isso? Significa exatamente este ponto, aonde os navios se quebram. Talvez você pense consigo e diz, só eu sofro decepções, só eu sofro dores, e parece que tudo que eu quero fazer não dá certo. Os navios podem se quebrar, tanto para você quanto para mim. Se eu te contar algumas decepções que eu já passei, você vai dizer o quê? Vamos sentar juntos e vamos chorar. Mas por isso foi motivo de desistência. O que fazer quando os navios se quebram? Quando eu olho para a Bíblia, eu consigo encontrar uma posição. O que é que devemos fazer quando os navios se quebram? A primeira coisa que precisamos fazer é esta: não perca a esperança. Quando os navios se quebram, não perca a esperança. Dizem aí fora que a esperança, ela é a última que morre, não é verdade? Mas para nós que conhecemos a Cristo, que conhecemos a mensagem da cruz, sabemos que a nossa esperança, ela morreu na sexta-feira. No sábado a tumba ainda estava fechada, mas no domingo pela manhã a nossa esperança ressuscitou e está vivo e reina para todo sempre, e está aqui neste lugar dizendo: eu te sustento, eu te ajudo. Não perca a esperança. Eu venho aqui nesta noite te dizer, independente da luta, da batalha, não perca a esperança. Há um Cristo vivo e ressurreto que está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. Um dos valentes de Davi, ele fez questão de destacar 3 valentes. Um deles foi Josebe-Basebete, ou Jabezão. Esse valente de Davi, a Bíblia diz que um dia ele enfrentou 800 homens de guerra. Sim, enfrentou 800 homens de guerra. Não enfrentar menino não, com baladeira, estilingue, pedaço de madeira, não. Enfrentar 800 homens de guerra, homens com sangue nos olhos, espada na mão, dizendo: eu estou disposto a te matar,
eu estou disposto a tirar a sua própria vida. Mas diante dessa circunstância tão terrível, tão que pôde sim trazer medo no coração de José e Batsebete, ele não fugiu, ele não correu, ele não perdeu a esperança. A Bíblia diz que ele enfrentou 800 homens. E o versículo diz assim: e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Aleluia! Não importa, meus amados irmãos, a forma que o inimigo se levanta, você está guardado, guardada. O Salmo 91 é evidente para as nossas vidas. Aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo tem descanso. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas você permanece de pé, adorando e glorificando o nome santo do Senhor Jesus. E não pense que o inimigo vai se apresentar sem provocar o medo. Quando o inferno se levanta com fúria, quando os demônios se levantam, ele se levanta para amedrontar o cristão mesmo. Só que eu nunca vi e nunca vou ver. Vai acontecer o arrebatamento e nenhum de nós vai conseguir enxergar isso. O general do general perder uma batalha. O inferno ele pode se levantar 300 vezes. Mas se você está de acordo com a palavra, ele cai por terra 300 vezes. Os demônios podem levantar acusações, calúnias, defamações. Mas se você está em Cristo, creia, ele vai cair por terra. Oh, aleluia! E você vai cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós estamos passando momentos de crise, de guerra. Quem não se assustou com a notícia de Suzano? Eu cheguei, era mais ou menos umas 1h30 da tarde em casa, minha esposa falou, viu o que aconteceu em Suzano? Eu disse não. Quando eu vi o noticiário, eu fiquei pasmo, porque eu tenho 2 filhos, a Keren e a PUC, e o Kemuel também estava na escola. Eu disse, Deus, a gente coloca os filhos na escola, e pensa que está seguro, e pensa que está tudo bem, e de repente acontece uma tragédia dessa. Quando a minha filha, a Keren, chegou em casa, ela chegou brincando, pulou no meu colo. Eu disse, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de ter a minha filha no meu colo. Mas já se colocou no lugar daqueles pais, já se colocou no lugar daquela mãe. Eu sei que o momento é difícil, o momento está complicado, mas também eu creio que a mão de Deus está sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que servem a Deus. Nós temos a proteção do Senhor e sabemos, meus irmãos, se permanecermos firmes, aleluia, nós vamos conquistar a coroa de vitória que vai ser entregue pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, é necessário permanecer fiel até o fim. Não perca a esperança. Como você entrou aqui nesta noite? Qual área da sua vida que parece que a esperança está se desvaindo? Não perca a esperança. Defenda aquilo que é teu. Defenda aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Oh, aleluia. Nós estamos vivendo um momento de desistência, irmãos. Parece que nós estamos nos entregando e dizendo, quer saber? Deixa assim mesmo, não tem nada, não tem problema. Tem problema sim. O Senhor nos colocou na sua presença e Ele nos garantiu. Em Cristo Jesus somos mais que vencedor. A tua família é de Cristo. O teu filho é de Cristo. Aleluia. A tua casa pertence ao Senhor. Aleluia. Ei, guerreiro, guerreira, tem vitória de Deus para a sua vida. Não perca a esperança. Segunda coisa que eu encontro aqui
E eu preciso dizer, já vou indo para o encerramento da minha mensagem, o segredo, o que é que nós precisamos fazer quando os navios se quebram, é permanecer fiel. Diga assim comigo, eu preciso permanecer fiel. Olha, não importa o que os outros enxergam. Não se preocupe com o que as outras pessoas estão enxergando. Receba a visão que vem de Deus para a sua vida. Sabe por que Josué e Caleb foram os únicos dos que saíram do Egito, entraram na terra prometida? Porque eles permaneceram fiel ao Senhor. E Caleb, ele foi tão ousado, e quando chegou o momento de repartir a herança e tomar posse da terra, ele disse assim, olha, eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Quando chega na divisa das terras, Moisés pede, sobe e espia a terra. Os 12 subiram, os 12 príncipes. Ao cabo de 40 dias, cada um apresentou o seu relatório, mas 10 deles enxergaram algumas coisas e disseram assim para Moisés, não adianta subir contra este povo é mais forte do que nós. E ainda disse assim, olha, quando eles olham para nós somos semelhantes a gafanhotos, não vai adiantar. Esse povo é povo mais forte. Mas Caleb estava lá também, mas Josué estava lá também, mas eles enxergaram a coisa diferente. Eles não olharam para o problema, eles não olharam para a circunstância, eles não olharam para o gigante, eles olharam para a promessa. Oh, aleluia. Pega essa palavra em nome de Jesus. Eles não olharam para os gigantes, eles não olharam para as montanhas, eles permaneceram fiel na promessa do Senhor. Aleluia. Irmãos, murmurador vai ter em todo lugar. E cuidado com o murmurador. Sabe por quê? Porque quando alguém murmura, está dizendo assim, Deus não é capaz de realizar este milagre. E tem gente que vai na ideia do murmurador e está perdendo a bênção. Deus está querendo agir, Deus está querendo trabalhar, mas você só está vendo gigantes e dizendo, não adianta, não vou, mas o Senhor quer te dar visão de Josué e de Caleb, de se colocar de pé e dizer, eles que é o nosso pão, se o Senhor é conosco, nós venceremos a batalha. Permaneça fiel. O segredo é este. Permaneça fiel. O que fazer quando os navios se quebram? Permaneçam fiel. O território foi o mesmo, o lugar foi o mesmo, mas a visão foi diferente. E a sua visão hoje vai determinar o seu futuro. A sua visão vai determinar o seu futuro. A forma que você enxerga aquilo que Deus disse ao seu respeito vai determinar o seu futuro. E não vai pensando para o cumprimento da promessa, vai ser mar de rosa, não. Não. Se alguém te disse isso, mentiu. A Bíblia diz assim, olha, quer me seguir? Jesus dizendo, quer me seguir? Toma a cruz e siga-me. Esse negócio, irmão, de tudo ser mar de rosa, eu não conheço esse evangelho ainda. E a gente está querendo apenas esse evangelho vendido. Esse evangelho que a mídia apresenta, que o Facebook apresenta. Vem para cá que você vai chegar pobre e vai sair rico. Vem para cá que aquilo outro. Irmão, o reino do céu não é comida e nem bebida. O reino do céu é uma caminhada com Cristo. E entender que Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E às vezes enoja certo tipo de pregadores. Eu estava em uma reunião com os nossos obreiros lá da congregação, e os departamentos estavam junto. Eu disse, olha, cuidado
com alguns pregadores que vocês chamam para vir pregar. Porque, irmão, a gente fica ali no púlpito ouvindo cada baboseira que dá vontade de cavar um buraco no meio do púlpito e pular lá dentro e dizer, meu Deus, da onde foi que tirou isso? Da onde que foi que tirou tamanha bobagem? E o pastor fica preocupado, meu Deus, como é que eu vou corrigir isso? Eu corrijo agora, ou corrijo no culto de ensino, ou falo no culto de domingo? Porque, meus irmãos, está pensando que o evangelho é balela, é blá blá blá. Não é, mas eu sei e creio e entendo que ainda tem moça, dizendo, pai, enquanto todos querem seguir o curso errado, eu vou nesse sentido, que para muitos é a contramão, mas eu sei que é a tua vontade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Jesus da glória. E eu sei que eu estou diante de um povo que ama a palavra, que quer a palavra, que sabe que a palavra ela é o suficiente, não precisa de mecanismo. Tanta gente inventando mecanismo e pastor, um monte de gente querendo comprar ideia. Eu vou sair da Assembleia de Deus porque lá está tendo isso, aquilo, movimento, irmão, que não agrega valores nenhum. O povo de Deus que está reunido nesta noite, que tenha consciência, porque veio nesta reunião, está dizendo, eu adorei, eu cantei, e agora eu estou sentado na mesa para alimentar da palavra, porque esta é a que sustenta e que dá vitória para a vida daqueles que servem a Deus. Aleluia. Sabe aonde os navios se quebraram? Em Ezion-Geber. Diga assim comigo, em Ezion-Geber. Ao som de 3, vamos lá. 1, 2, 3. Em Ezion-Geber. Irmão, você pensa que esse probleminha aí foi surpresa para Deus? Você pensa que foi? Não foi. Deus já sabia, de absolutamente tudo. Deus só olhando a sua trajetória, a sua caminhada e dizendo, fique tranquilo, porque eu tenho um Ezion-Geber. Sabe o que significa Ezion-Geber? Significa exatamente terra do conserto. Aonde os navios se quebraram foi em Ezion-Geber, terra do conserto. Nessa trajetória, nessa caminhada cristã, Deus ele tem os seus pontos estratégicos. E quando a gente pensa que está fraquinho, abatido e acha que vai parar com tudo, Jesus já preparou um Ezion-Geber, a terra do conserto. E quem pensa que a viagem vai terminar, quebrou a cara, porque a nossa viagem continua até as mansões celestiais. Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento junto comigo. Posso, pastor? Os músicos aí podem fazer um fundo musical? É possível? O que fazer quando os navios se quebram? Não perca a esperança e permaneça fiel. A terra prometida é logo ali. E não precisa ficar preocupado e preocupada com quem não faz nada para Deus. Porque normalmente quem não faz nada para Deus só serve para jogar pedras, falar mal, te desanimar, te abater. Você precisa ter um coração aberto para o Espírito Santo e reconhecer que sem Ele a gente não chega no lugar nenhum. Eu não sei, dentro do contexto da sua vida, o que significa ou que ponto é esse de Ezion-Geber
aonde você está. Não sei o que significa esses navios quebrados para você, mas Deus te trouxe aqui. Ele está dizendo, eu vou consertar e a viagem vai continuar. O seu sonho, o seu projeto, aquilo que você disse, Deus, o meu coração está aberto e eu quero realizar. E de repente os navios se quebraram. O eterno Deus está dizendo através da sua palavra, Ele começa e Ele termina. Ele é o alfa, Ele é o ômega. A boa obra que o Senhor Deus começou, Ele é fiel para realizá-la. Irmão, irmã, se o mundo lá fora, nós vivemos esse mês de fevereiro, período de carnaval, o povo se embriagando, pulando, se matando, sabe? Fazendo tudo que desagrada aos olhos do Senhor. E eu coloquei um propósito no meu coração e disse, se o mundo faz lá fora tudo isso, por que eu vou chegar na igreja e ficar triste? Porque é um lugar de santidade, um lugar que a gente fala que Deus está. Mas, irmão, é incrível, a gente fala Deus está, e parece que alguns não acreditam que Deus está aqui. Parece que alguns já não conseguem absorver que Deus está aqui. Deus está na casa. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é atuante nesse lugar. E se o Senhor está aqui, nesse templo, nesse lugar que foi consagrado ao Senhor, e a Bíblia diz que os olhos, o coração de Deus está neste lugar, irmã, irmão, aleluia, esse é o melhor lugar, esse é o GB, a terra do concerto, a viagem vai continuar. Sinta a presença de Deus nesta noite. Ah, pastor, mas o problema bateu na minha porta. Fique tranquilo, Deus ainda é contigo. Aleluia, fique em paz. Deus trabalha. Deus trabalha ao seu favor. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Prossiga, continua. Esse é um GB, a terra do concerto. Sonhe. Sonhe alto. Vá em frente. E creia que tem projeto que é Deus que coloca. É Deus que coloca projetos em seu coração. Não vou forçar nada. Porque eu sei que não tem essa necessidade. Mas, conforme nossos companheiros, está aí, olha, fazendo esse fundo musical tão bonito, tão gostoso. Não é possível que só o meu coração está sendo tocado. Eu não acredito nisso. Eu sei que vocês também estão sentindo que estão sendo abençoados hoje aqui. Será que você poderia adorar a Deus nesta noite? Do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Sabe, derruba por terra essa acusação do inferno. Essa acusação de Satanás. Oh, aleluia, se você pode adorar a Deus nesta noite, adore ao Senhor, glorifique o seu santo nome, deixe as lágrimas vir aos olhos, fale em mistério com Deus, seja renovado, seja renovada, para a glória do nome do Senhor Jesus. Sinta o toque de Deus aí agora. Seja curado. Há um bálsamo sendo derramado. Na labandeia e joriabaga soriabadaganduia. Ai, Espírito de Deus. Aleluia.
Eterno Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, Senhor meu Deus, abençoamos essas vidas que está aqui esta noite. O Senhor sabe como cada um deles, cada um delas chegou aqui. Mas eu preguei a Tua palavra, Senhor da glória, e creio nela. Em nome de Jesus, Senhor, envia uma bênção toda especial para esta vida. Como ministro do Evangelho, estendemos as mãos e ministramos a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Você que crer na vitória, diga-se comigo: eu creio e tomo posse. Então toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Tome o seu assento. Deus abençoe em nome de Jesus.